Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus? Amém. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos em mais uma Santa Ceia. Nós já estamos no 6º mês do ano e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Hoje choveu bastante, desde o lusco-fusco. Irmão, lusco-fusco é uma palavra clássica para as primeiras luzes do dia ou entardecer. Então, desde o entardecer, chove bastante. E muitos irmãos não puderam vir por motivos diversos, mas louvamos a Deus por aqueles que aqui chegaram. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1, 2, 3, depois o versículo 6. Todos acharam? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quem diz amém por isso? Amém. Todos nós já conhecemos, irmãos, o profeta Isaías. É um profeta que traz dentro das suas profecias tudo quanto o Messias ele vai passar. Então ele é o profeta da revelação de Deus com relação à manifestação do Emanuel, do Deus conosco. Ele começa o seu livro falando dos pecados de Israel, e ele faz seus reclames com o povo, em que o povo havia voltado as costas para Deus e deixado os seus princípios, estatutos, as suas leis e as suas ordenanças, a ponto de ele tomar o céu por testemunho e a terra, para que possa trazer dentro de uma linguagem poética a relação entre o povo e Deus, a separação do pecado do povo que virou as costas para Deus. E o profeta Isaías, ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu povo, do seu dono, mas o povo havia esquecido de Deus. Deus os criou como filhos, exaltou este povo, manteve este povo, e o povo, depois que cresce, fica com o coração empedernido, virando as costas para Deus, como um jumento que dá coices no seu dono. É a grande reclamação de Gessurum. Gessurum é o povo de Israel que virou-se, engordou-se e deu os coices diante de Deus. As mulheres, houve injustiça dentro de Israel. Os juízes, eles se corromperam para dar a devida sentença aos que estavam precisando de uma resposta. Os profetas se contaminaram, aceitando o suborno, e profetizaram segundo as suas visões e aquilo que estava no seu coração. E Deus fica irado com este povo. Deus tem propósito com este povo. Ele pede ao rei que ele manifeste a sua vontade em pedir um sinal, ou em cima ou embaixo. O rei não quer pedir sinal porque ele sabe que, a despeito
de um coração duro do povo, Deus permanece sendo Deus. Esta é a mensagem basilar do profeta Isaías, apresentar a salvação, o reino messiânico, apresentar as nações que irão ser salvas, Egito, Etiópia e outras nações, que iriam, no final de todas as coisas, congregar em Israel, em que o rio Nilo iria secar e as nações iriam para Jerusalém e falariam a mesma língua de Israel, louvando no Monte Santo Deus eterno e poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Esta é a mensagem salvífica de Isaías para um povo que virou as costas. Isaías, ele vai apresentar uma salvação corporativa, universal, em que todas as pessoas são bem-vindas para a salvação. Não somente a promessa concerne ao povo de Israel, mas a todos aqueles que aceitarem de bom grado a mensagem profética do Messias vindouro, daquele que vinha restabelecer todas as coisas, colocar tudo em ordem para que o nome dele pudesse ser glorificado. E o convite do profeta Isaías, ele é apresentado a todas as pessoas, para as pessoas que desejem, que queiram vir até a ele e que possam abrir o coração e aceitar a mensagem profética de um libertador, de alguém que viria como um forte, que iria reinar, que iria remir, salvar o povo da escravidão do pecado, para que o nome de Deus fosse glorificado. Glórias a Jesus. E a mensagem do profeta no capítulo 55 é uma mensagem salvífica, e ele começa dizendo: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Quantos vieram quando a palavra de Deus foi pregada, vieram com sede às águas? Levanta as mãos e louva o nome do Senhor. Glórias a Jesus. 4 coisas são apresentadas no capítulo 55. Ele oferece 3 bênçãos, 4 bênçãos para o povo. E isso ele usa figuras simbólicas para que o povo entenda, e entendiam muito bem o que era isso. Ele oferece água para saciar a sede, oferece vinho para trazer alegria, e uma alegria espiritual. Ele oferece leite para nutrir as pessoas, no intuito de que quem tome o leite fique nutrido com o leite oferecido. E ele oferece pão para saciar a fome. O pão aí não é o pão como nós conhecemos, o pão francês. O pão aqui é um banquete espiritual. Então quem tem sede pode se saciar com as águas. Que precisa de alegria, pode tomar o vinho da alegria do Espírito Santo. Quem tem necessidade de nutrientes para crescer e progredir, pode tomar o leite oferecido. E quem precisa de um banquete espiritual, Isaías oferece. Então ele oferece água, vinho, leite e pão. Glórias a Jesus. A água é apresentado dentro da Bíblia, irmãos, como algo que vai saciar a nossa sede. A pior coisa que existe é quando você está com sede e você não tem água para tomar. A água é necessária, a água tem seus nutrientes. A água, nós precisamos de água para viver. Então o profeta vai dizer: ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde. Glórias a Jesus. Lá no Salmo 42, que é um masquil dos filhos de Coré, ele diz o seguinte, Salmo 42, versículo 1 e a parte A do versículo 2: assim como a corça suspira ou anseia ou brame pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E no versículo 2, parte A, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O nosso Deus é vivo, Ele fala, se comunica, Ele toca, Ele abre, Ele
interage conosco. O nosso Deus está aqui conosco nesta noite. Quem pode sentir a sua presença, levanta as mãos e glorifica o nome do eterno Deus. Quem é a água viva, irmãos? A água viva é Jesus. O evangelista João, registrando o seu evangelho, no capítulo 4, ele vai falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os irmãos sabem que os samaritanos é uma etnia mista, irmãos. O rei Senaqueribe, quando conquistou Israel, ele trouxe pessoas de outras nações e colocou dentro de Israel. E as pessoas, Sargão II, as pessoas que estavam em Israel contraíram o matrimônio com mulheres e homens que vieram de outras nações. E aí o que acontece? O cativeiro acontece, essas pessoas são levadas para dentro de Israel, e aí nasce uma raça híbrida chamada de samaritano. Os samaritanos, eles não aceitavam toda a Torá, toda a Bíblia dos judeus. O Atanak, eles só aceitavam o Pentateuco. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Eles não esperavam o Messias, eles esperavam um libertador que ele chamava de Tarrebe. E eles esperavam sempre. E Jesus um dia deu vontade de passar pelas terras de Samaria. E Jesus vai para Samaria com seus apóstolos. Quando chegou na cidade de Sicá, junto a Herdade, o poço de Jacó, Jesus senta-se porque faltou comida. Os apóstolos vão comprar comida, vão para a cidade, e ele fica sentado junto ao poço. E lá pelo meio-dia chega a mulher samaritana. Os judeus não se dão com o samaritano. A mulher chega, conhece que ele é judeu, pela aparência, pelos trajes dele, e sabe que ela não se comunica com ele. E Jesus pede para a mulher samaritana alguma coisa para tomar, para saciar a sede. A mulher diz: o senhor não sabe. E ela é interessante, diz: o senhor sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nós temos diferenças de etnias, de religião. Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água para beber, você lhe pediria e eu lhe daria água viva. E ele disse mais: quem beber desta água nunca mais terá sede, porque uma fonte de água viva vai transbordar do seu ser. Quem tomou desta água, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Então a primeira coisa, água, irmãos. Falar de água e hoje chovendo desse jeito é problema, né? Então, água. Quando João está na ilha de Pátimos, João vai ter uma visão beatífica, irmãos. Uma visão transcendental. Ele vai falar justamente de um reino futuro, e é o próprio Espírito de Cristo está se revelando para ele, das coisas que brevemente irão acontecer. A mensagem é profética, é escatológica. E no capítulo 22, quando o Espírito revela-se para João, ele vai mostrar que esta água está presente, a água que sacia, a água que mata a sede. Meus irmãos, quem tomou da água da vida não tem sede mais por estas coisas do mundo, não é fascinado mais por estas coisas, porque a água preenche todo o nosso ser, e o nosso ser saciado, não temos mais sede de buscar água lá fora. E no capítulo 22, versículo 17, veja o que o Espírito revela para João, e diz: e o Espírito e a esposa é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. É um convite eterno. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Isaías prossegue.
E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tudo que nós vamos fazer na vida, irmãos, tem um preço, todos nós. O dinheiro serve para que nós possamos fazer as nossas transações comerciais. Você para comer tem que ter dinheiro, você para vestir tem que ter dinheiro, você para manter a sua casa, você precisa de dinheiro. Quem vai casar, irmãos, precisa de dinheiro. Por isso que os pais de família, quando vão, é uma entrega, ele vai dar a filha dele para o rapaz que vai casar com ela. E é necessário que ele olhe se o rapaz tenha condições de... Eu me preocupei, o pai criou até 20 anos, e dali para frente, eu tenho que mantê-la, irmãos. E olhe que eu mantenho a minha esposa direitinho, é bem cuidada, glórias a Jesus. Irmão, cuide da sua esposa, né? E a mulher preste ao marido a devida benevolência. É preciso cuidar dele e ela ser correspondente com isso. Não pode só o bichinho cuidar dela e ela não cuidar dele. Um tem que cuidar do outro, então é dinheiro para isso. Diz o pastor Josué Gonçalves que amar custa caro, irmãos, e é. Você tem que ajeitar. A menina, né? A menina vai passando o tempo e não é mais a menina do passado, mas é a sua menina. E o profeta Malaquias, nos reclames que Deus faz a ele, diz, olha, eu fui testemunha, você jovem, de você e sua mulher. E quando fica velha, as pessoas querem trocar uma nota de 100 por 2 de 50. Não pode, irmão, você tem que manter a sua esposa. Você tem que cuidar dela com carinho, com respeito, com benevolência. Lá no livro de Deuteronômio, o homem, quando casava com a mulher, era obrigado 10 coisas para ele cumprir com ela. Entre essas coisas está a segurança diária. O homem é o segurança da casa, irmãos. Cuidado, que tem casa que a mulher é mais segurança do que o homem, né? Não pode bater nada lá quando está dormindo, lá atrás, que ele acha melhor de esconder debaixo da cama e deixa a coitada lá. Cuidado, né? Cuide da sua esposa. Você casou para cuidar dela. Seja o segurança dela, o guarda-costa dela, o protetor dela, o guarda dela. Seja isso, a segurança dela. Ele tinha que dar comida para ela, mantê-la na vestimenta, na comida, em tudo. E a mulher tinha o quê? A mulher tinha que prestar a ele, irmãos, o respeito diário, ser correspondente a ele. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ter o quê? Dinheiro, irmãos. Como é ruim quando falta dinheiro, irmãos. Quando falta dinheiro, nós não podemos comprar nada. Nós não podemos desejar nada, porque tudo circula com dinheiro. Agora o profeta Isaías está dizendo que você vai comprar vinho, leite e pão e não vai precisar pagar nada, irmãos. Que coisa boa, né? Deus lhe dá a oportunidade, o privilégio de você poder comer as comidas espirituais e você não paga nada por isso, glórias a Jesus. Por isso que a nossa salvação, ela não depende de obras, ela depende da graça de Deus que nos alcançou. Nós não fizemos nada para exigir de Deus nada. Tem gente que exige de Deus, não porque eu sou dizimista, não porque eu vou para o culto, é obrigação sua, irmãos. A gente não vai poder fazer nada para pagar a Deus. Tudo que nós façamos, irmãos, é nada diante disso. A graça chegou livremente, nos alcançou, e a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glórias a Jesus. Presente de Deus. E este presente, irmãos, é caro demais. Esse presente não foi comprado com ouro e com prata. E é o nosso irmão Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 19, 18 e 19. Pedro diz, não foi com coisas corruptíveis,
como prata e ouro que fostes resgatados da vossa maneira de ser, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como cordeiro imolado. Nós só estamos aqui nesta noite por causa do sangue de Cristo que verteu no Calvário, e nós somos privilegiados de estarmos na sua presença. Glórias a Jesus. E quanto custa isso aí? A graça de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Nós temos o registro de um convite feito por um fariseu. O nome dele é Simão. Simão é fariseu. Ele sabe, ouviu do que Cristo ensinava, do que ele dizia, que ele era profeta de Deus, que Deus se manifestava com coisas grandíssimas na sua vida. E ele tem curiosidade, ele manda chamar Jesus para uma ceia. E quando ele chama Jesus, Jesus vai, obedece ao convite. E quando chegou na casa de Simão, fariseu, ele não vai usar das benesses daquilo que os judeus faziam com o outro, da hospitalidade. Os judeus, quando chegavam na casa do outro, a primeira coisa para trazer a purificação do ambiente, lavava-se os pés dele. Segunda coisa, ele dava um beijo, e o beijo não é um beijo que nós damos hoje, de um beijo de ver as pessoas, mas é um beijo de carinho, de uma saudação fraternal, de que você é bem-vindo na minha casa, que você comunga com que eu comungo, que você é meu irmão de coração, que nós servimos ao mesmo Deus. Ele não faz isso, ele não derrama o óleo na cabeça do visitante, para que, segundo o salmista, como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que desce até suas orlas, que é a união fraternal dos irmãos. Ele não faz isso. Aí quando ele chega, uma mulher pecadora, das moradores da circunvizinhança, entra e fica na parede observando tudo. Jesus sentou-se como convidado, o fariseu está perto dele, ele coloca as pernas para trás, a mulher sutilmente, de uma forma muito amorosa, se aproxima e começa a chorar, e começa a banhar os pés de Jesus. Ela desata os cabelos e começa a enxugar e beijar os pés de Jesus. O fariseu olha e diz: se Jesus soubesse, se esse homem fosse profeta, como dizem, como se divulga, ele sabia que esta mulher era uma pecadora e que nem sequer podia chegar perto dele. Glórias a Jesus. Jesus observou a intenção do coração e olha para Simão e diz: Simão, uma coisa eu tenho para lhe perguntar nesse instante. Simão dize a mestre. Ele disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E fizeram um acordo e eles não puderam chegar com a dívida e pagar. O homem, sabendo que nenhum nem outro pode pagar, perdoa quem deve 500 e perdoa quem deve 50. Ele olha para Simão e disse: Simão, quem mais amou? Ele diz: suponho a quem mais foi perdoado. Irmãos, quem tem ciência que os pecados foram perdoados, quando chega no culto, abre o coração e agradece àquele que perdoou os nossos pecados, que riscou a cédula que nos condenava. Ele pegou, cravou no Calvário, na cruz, apagou nossos pecados, nos fez uma nova criatura, e nós estamos aqui glorificando o seu nome. Então, nesta noite, nós temos mais que levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus, pelo sacrifício eternal. Glórias a Jesus. Esta é a proposta do profeta Jeremias. E ele continua. Que bom, irmão, se nós pudéssemos chegar no supermercado, no shopping, e pegar tudo que a gente quer, irmãos, sem pagar. Seria muito bom. Que não tivesse preço para isso. Quando Isaías escreve isso, para mostrar para nós, irmãos, que as nossas obras são como trapo de imundícia. Nós não podemos se arrogar e bater no peito e exigir de Deus as coisas. Eu não posso bater no meu peito e dizer: não, Deus, eu sou passivo de merecer isso de ti. Nada, irmãos. Nós estávamos sendo levados para a condenação eterna.
O Senhor, por amor próprio, e o apóstolo Paulo que faz isso, que nos transmite essa poderosa mensagem, e ele vai revelar aquilo que nós precisávamos ouvir, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão, e é Paulo que fala isso no capítulo 5 de Romanos, desde a coxa de Adão, quando ele fala da coxa de Adão, ele está falando da geração que nasce do primeiro homem e da primeira mulher. Quando o Davi escreve o Salmo 8, ele vai falar dessa geração que se inicia em Adão, que é a geração adâmica, a geração dos nossos primeiros pais. Por isso que Davi disse, quando eu olho os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que espraiaste no firmamento, eu olho para o homem e pergunto, o que é o homem, Deus, para que tu te lembres dele? Quando Davi fala isso, ele está voltando a memória lá atrás no Éden, que o homem que pecou deveria morrer instantaneamente. Mas Deus é fidelíssimo, Deus ama a nossa vida. Deus, quando abençoou Adão no Éden, Ele está olhando para o futuro. Ele já via 2024, 2025, Ele me via, Ele lhe via também. Então Ele promete, da semente da mulher, da geração adâmica, vai nascer um que é mais poderoso do que todas as coisas. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, vai nos dar vitória outra vez. Por isso que Davi diz, o que este homem, Deus, que pecou, que prevaricou, que virou as costas, mas tu tens se preocupado com o homem. E a geração adâmica, do Adamá, que se levanta, que cai, que peca, pede perdão, que chora, que ri, sempre. Mas quando este homem, ele se volta para o Criador, Deus abre as mãos, os braços para ele e o recebe no seu regaço, e este homem é uma nova criatura. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Glórias a Jesus. Aí o profeta diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? As pessoas do mundo, irmãos, elas tentam se esquivar dessas coisas e procuram, irmãos, caminhos que não são direitos, que não levam a Deus, que não traz felicidade, que não traz gozo na alma. As pessoas procuram nos divertimentos algo para preencher a sua vida. As pessoas consultam adivinhos. As pessoas, elas investem em prognósticos, acreditando que aquilo ali vai trazer um bem para a sua vida. São cegas, nuas. O seu pecado está patente diante delas. E elas fazem isso e gastam dinheiro e nada se aproveita. Elas não são felizes. Elas não adquiriram a perfeita felicidade em Cristo Jesus. Elas não sabem o que é ser servo de Jesus Cristo. Por isso que elas estão cambaleando por aí, como cegos, caindo em buracos, perdendo a vida, fazendo sacrifícios que não levam a nada. Aí o profeta diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, que não alimenta, que não nutre, que não faz nada com vocês? Vocês procuram caminhos tortuosos, caminhos que não levam a Deus. Por isso que Lucas, no seu evangelho, no capítulo 1, está dizendo que João veio como precursor de Cristo, e ele veio endireitar os caminhos, ele está na frente, ele veio anunciar o Messias, preparar o caminho dele, porque quando ele aparece no Jordão e na cidade pregando, o caminho já está preparado, e é João que diz, o machado já está colocado na raiz das árvores, a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Jesus. Então se gasta naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. As pessoas acham, irmãos, que as benesses dessa vida
elas podem preencher a lacuna de nossa alma. Não pode, irmãos. O dinheiro é bom, mas não é tudo. Possuir as coisas é muito bom, mas não é tudo. Por isso que em certos países aí de primeiro mundo, muitos jovens cometem suicídio, pessoas, empresários. E nós perguntamos por que pessoas que têm muito dinheiro cometem essas coisas. E às vezes um crente que mora debaixo de uma choupana, muitas vezes, ele levanta-se todos os dias e agradece a Deus primeiro pela salvação que lhe encontrou, glórias a Jesus. Como é bom nós deitarmos a cabeça no travesseiro e termos a certeza, se nós partimos deste mundo para o mundo vindouro, nós estaremos com Cristo para todos sempre. Como é bom saber que o nosso nome está gravado, registrado no livro da vida. Como é bom saber que a esperança que nós temos em Cristo é esperarmos o toque da última trombeta e que nós possamos estar com o Senhor para todo sempre. Que bom saber que um dia nós não teremos mais, as pessoas não terão diabetes, pressão alta, artrose, artrite, dores nas costas, bico de papagaio, que um dia vai ser semelhante a Cristo na glória, será no corpo transformado e sem nada. Que alegria, não tem preço para isso. Por isso que nesta noite, louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Por isso que o Espírito revelativo diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. É a única gordura, irmãos, que não traz colesterol, irmãos. Os irmãos já pararam para pensar que a melhor parte da carne é a gordura, irmãos? Por isso que Deus queria o animal nédio, o animal translúcido, o animal gordo. Porque quando a gordura, e os irmãos sabem disso mais do que ninguém, a gordura quando cai, irmãos, e ela levanta, meu irmão, é coisa de enlouquecer. Eu estou falando isso aqui e as papilas gustativas já estão se abrindo dos irmãos aí. A gordura traz o cheiro da carne. É a única gordura, irmãos, que não traz colesterol. Essa gordura, irmãos, aqui é a nutrição necessária para a nossa vida. Assim como a mãe cuida de um filho, Deus cuida de nossa vida, irmãos. Ele nos dá o melhor. Deus queria o animal gordo. Porque como Deus não come a carne, Deus cheirava o cheiro suave. E o cheiro está conectado com o coração do adorador. Quando a fumaça sobe, irmãos, aí Deus cheira. Ele é uma linguagem poética. Deus está contemplando o coração do adorador que ofereceu o melhor para ele, que está subindo e Deus está se alegrando com isso. Por isso que quando Caim ofereceu das suas colheitas, ele deu daquilo que ele queria dar, mas Abel não. Abel escolheu o melhor. Deus quer o melhor para ele, irmãos. Deus precisa do nosso melhor. Quando você dê glória para Deus, dê o melhor que você pode dar. O seu pulmão está bom, glória a Deus. A Covid veio, não lhe levou, então está bom. Então dê glória para ele. Diga que ele é bom, que ele é fiel, que ele é lindo. Aleluia. Então Deus quer a gordura, o melhor. Ele vai dizer: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Inclinar os ouvidos, irmãos, é estar atento para a voz de Deus, irmãos. É ouvir a vontade de Deus como ela é. Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus não quer aquilo para nossas vidas. No capítulo 16 de Atos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas
eles intentam ir para a Ásia. A proposta é boa, a proposta é missionária. Eles estão vislumbrando almas, vidas preciosas. Eles estão preparados para uma funcionalidade missionária, eles vão ganhar vida. Quando eles estão preparados para ir para a Ásia, o Espírito se comunica com eles e não deixam eles ir. Parece loucura, como é que o Espírito impede alguém ir para a Ásia? Aí Paulo sai das regiões da Galácia e vai para Troade. Quando chegou em Troade, Paulo fez as suas orações, preparou a cama e foi descansar. Ele ora, por isso que é bom você orar, irmão. Deus se revela através da porta da oração. Precisa de comunicação com Deus. Quando eles estão deitados, Paulo está deitado, abre-se o leque, uma visão. E aparece um varão macedônico lá da Europa e diz para ele: Paulo, socorre-nos, passa a Macedônia e vem para cá. E esse socorrer aí é um grito de socorro, é dizendo: nós estamos perecendo, nós precisamos de socorro. E prontamente ele muda o trajeto. Como Deus é fiel. Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus tem sua agenda. Ele sai de Neápolis, Anfípolis e vão para Filipos, a primeira cidade do distrito da Macedônia. Quando chega lá, no sábado seguinte, vão para o rio. Lá está Lídia, uma mulher da Ásia, uma mulher que era vendedora de púrpura, uma empresária, e ele começa a pregar, e o Espírito abre o coração de Lídia, e ela aceita Cristo como Salvador e sua família. Por isso que nesta noite, muitas coisas o Espírito nos impede, mas Deus tem uma obra específica para nós fazermos na sua presença. Glórias a Jesus. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aí no versículo 6, a profecia é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos nos aproximando, irmãos, do tempo do fim. E é o profeta Daniel que vai trazer para nossas vidas o que acontecerá nos últimos dias. Nós estamos vendo os sinais que estão eclodindo nesta última hora. Um dos maiores sinais está dentro, não está lá fora. E o que é? O arrefecimento da fé. As pessoas estão perdendo a fé em Deus, irmãos. Estão concentradas mais na visão do mundo do que na visão celestial. E Jesus vai atentar para isso. Que um dos sinais da volta dele é que a fé vai diminuir cada vez mais. As pessoas estão ficando agnósticas muitas vezes. Não sabe se crê, não sabe se não crê. Não sabe se vai, não sabe se espera. Isto é terrível, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser constante. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho terá uma recompensa no Senhor. Nós temos que ser crente hoje e crente amanhã. Não é fácil ser crente. A coisa mais difícil do mundo é ser crente, é estar na presença de Deus, mas a nossa fé, ela não pode se arrefecer. Nós temos que acreditar nas promessas da Bíblia, nós temos que acreditar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho que ter certeza que ela é plenária, revelada verbalmente. Tudo que tem na Bíblia é revelação de Deus. Nós cremos nisso, nós cremos que a trombeta vai tocar, nós vamos ser transformados, os mortos vão ressuscitar e estar com Cristo para todo sempre. Nós cremos no céu, nós cremos nas mansões celestiais. Então o
Espírito diz: vinde e ouvi-me e atentai para a minha voz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você diz: mas eu já achei a Jesus. Eu já tenho Jesus. Eu já possuo Jesus. Mas achar Cristo, irmãos, é ter comunhão com Cristo. É ter experiências com Cristo. É sentir Cristo na vida, glórias a Jesus. É saber que Ele está do nosso lado. É confiar na sua santa e sacra palavra, glórias a Jesus. E invocai-o enquanto está perto. Tem muitos crentes que Cristo está distante a quilômetros, irmãos. Nunca mais chorou, nunca mais leu a palavra de Deus, nunca mais se colocou aos pés dele, nunca mais abriu o leque diante dele para contar as suas necessidades, nunca mais. Mas nesta noite, nesta santa ceia, invoque, procure a Deus. Ele está conosco nesta noite. Sinta a presença dele, ele é real, ele está aqui. Conte a tua história para ele, para que o nome dele seja glorificado. A igreja de pé em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, o santo apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 11, a começar do versículo 23, ele diz: na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos este pão, Senhor, que é o símbolo sacrossanto do corpo de Cristo que foi rasgado e distribuído para o seu povo. Nós o consagramos nesta hora. Deixa de ser um pão comum e torna-se um pão consagrado. Os elementos nesta noite, para que nós possamos comê-lo na certeza de que um dia estaremos contigo para todo sempre. Assim nós cremos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E todos dizem: coral celeste, louva o nome do Senhor.